Você já parou para pensar que a fé que seus filhos vão levar para o futuro está sendo construída agora dentro da sua casa? Hoje nós queremos conversar com vocês sobre como cultivar essa fé no dia a dia de vocês dentro de casa e o porquê que a fé é um presente que a gente dá para as nossas crianças para elas carregarem para o resto da vida. Não é um bate-papo religioso, a gente não vai falar sobre uma religião ou outra, sobre uma doutrina ou outra, não. É mais por que a gente tem que trazer Deus, a fé para dentro do nosso lar. Oi pessoal, como vocês estão? Hoje o vídeo é um tema muito especial, um tema muito gostoso de Sim. falar, que a gente tem o maior carinho de estar trazendo para vocês. E o tema é... Plantando a semente da fé nos corações dos nossos filhos. Que lindo! Tocou, né? Tocou. Profundo. Profundo. É É muito bonito. importante a gente falar sobre isso, principalmente com as crianças desde pequenininho. Nós vamos mostrar aqui para vocês, começando, como a gente faz aqui em casa, né? Todos os dias, antes de dormir, nós três, eu, Vitor e Luísa, a gente se reúne no quarto dela, antes dela dormir, e a gente reza juntos. Ou a gente dá a mão uns para os outros, né? Às vezes até os bichinhos dela participam do nosso momento. Ela acrescentou novos participantes. Novos participantes. E cada dia um de nós faz o agradecimento. A gente começa sempre agradecendo pela nossa vida, pelo dia que a gente teve, pela nossa família, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. Nós pedimos também pelas pessoas, pela família, por tudo que a gente pode, né, pedir. A gente pede também pelo nosso próximo dia ser um bom dia, né? E você sabe o que é mais bonito agora? É que a Luísa começou a participar. Ela escolhe o que ela quer agradecer agora, Antes né? ela só ouvia, né? Ela escutava nós agradecermos, né? A gente lá de mãos dadas, olhos fechados, agradecendo, pedindo, né, a Jesus. E agora ela também, ela pede para agradecer. No meio do nosso agradecimento, ela, mamãe ou papai, quero agradecer. E ela agradece o que tá passando na cabeça dela naquele momento. Geralmente ela agradece pelo Mickey, pela Minnie, pelos Pelúcia. brinquedos, que estão ali com ela, né? Pelo bichinho que ela vai dormir na noite, cada noite ela Por algo escolhe que ela um. fez durante o dia, ou alguém que ela Sim. passou, né? Vovó, vovô. E isso é muito importante, do que o Vitor falou, por alguém. Quando ela lembra, ela agradece, Papai do Céu, né? Obrigada pelo vovô, pela vovó, ou pelo Dindo, pela Dinda. Ela fala o nome do amiguinho dela, ela agradece, o nome da amiguinha dela e ela agradece. E isso está sendo construído aos poucos. Ela vendo a gente rezar, vendo a gente falar com e sobre Jesus dentro de casa, vai mostrar para ela a importância da gente manter essa fé aqui dentro, né? Da gente tá plantando essa sementinha no coração dela. E sempre depois dos nossos agradecimentos, a gente reza agora o Pai Nosso. Ela ainda não sabe, Mas ela presta bastante obviamente, atenção. mas ela presta atenção, né? Às vezes ela até, no final, ela fala amém, né? É a coisa mais linda e é isso que a gente precisa trazer para dentro de casa também. Então, mostrar isso para ela, da importância da gente agradecer, da importância da gente ter fé, da importância de Deus, de Jesus na nossa vida, dentro da nossa casa, vai mostrar para ela lá no futuro o caminho a qual ela deve seguir, sabe? O caminho de esperança, vai falar muito sobre a vida, sobre o amor, que ela precisa trilhar o seu caminho lá na frente. E ela tem também essa... Para ela ter também futuramente essa consciência de que a gente não está sozinho, né? Que tem algo maior, que é Deus, nosso Pai, Pai de todos nós. Isso é uma coisa que para uma criança é uma coisa muito difícil de entender. Mas a gente sabe que se inserir um pouquinho, chegando lá na frente, ela vai ter a opção de escolher também o caminho, né? Como você falou. Hoje nós aqui em casa temos caminho religioso específico, mas lá na frente ela pode não querer ter outro. É importante ela ter noção do que é Deus, Jesus, que a Luana falou, porque isso é igual. Independente de religião. Independente de religião, uma coisa que a gente tem dentro da gente, para qualquer um.
Só que aí lá na frente, ela, com base em tudo que ela aprendeu, ela vai ficar mais confortável para escolher. Fé, de modo geral, né? Quando a gente fala sobre Deus, sobre a gente acreditar que tem algo maior na nossa vida, é uma coisa que acho que para a criança, quando ela começa a compreender isso e internalizar isso, ela entende que a gente está seguro, né? Que tudo que a gente tiver que passar, a gente tem que passar. Aquela frase famosa, né? Meio clichê, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então, eu acho que isso mostra para a criança que ela, por mais que enfrente situações difíceis lá na frente, ela não está sozinha. Ela está consolada, ela está confortada, porque ela sabe que Deus está com ela. Por mais que, é o que eu falei, é muito difícil para uma criança compreender, até é difícil para a gente compreender a magnitude desse assunto, né? Mas por mais que seja difícil, se ela entender que pelo menos Deus está dentro dela, junto com ela, passando por todos os momentos bons, ruins, felizes, alegres, tristes, difíceis, ela acho que vai ter mais resiliência num momento difícil de se superar, ou vai ter a humildade de agradecer em um momento de conquista, um momento bom. Então é muito importante a criança ter essa noção desde pequena. E por mais que a gente às vezes cresça, né, numa igreja, em algum lugar, num templo religioso, às vezes a gente cresce sem entender realmente isso. Por isso que é bom a gente passar esses valores para as crianças dentro de casa, desde pequeno, para ela internalizar isso de alguma forma. Então, assim, não precisa ser um momento bom, um momento ruim, não precisa ser um momento de oração, de meditação, ou um momento onde a gente está passando por uma situação de doença. Não precisa ser um momento específico. Desde que ela tenha a fé e o conforto dentro dela, tudo fica mais fácil, né? O agradecimento, a resiliência na dificuldade, tudo se complementa quando a gente tem fé. Por isso que a gente brinca, é um assunto bonito, um assunto gostoso de falar, porque para quem compreendeu isso, para quem... Eu passei muito tempo sem entender, mas depois que eu compreendi isso, é libertador, né? A gente compreender certas coisas. Principalmente quando a gente passa por situações difíceis, né? Que a gente brinca que é quando mais nós nos conectamos com Deus, né? Na- Nos lugares de maior fé, não, acho que não é nem dentro de um templo religioso, é dentro dos hospitais, dentro Com dos certeza. lugares onde as pessoas estão passando por situações difíceis. Mas mesmo assim, se a gente tivesse a ciência de que a gente está bem acompanhado, tudo fica mais fácil. E falando nisso, a gente pode trazer aqui para vocês, né, algumas práticas do dia a dia para a gente semear nas nossas crianças a fé dentro do coração delas, né? Por exemplo, práticas simples, acessíveis, é vocês pararem para agradecer no todo dia de manhã ou todo dia à noite, né? Ou assim que acorda ou antes de dormir, como a gente faz, né? Escolha o melhor momento para vocês dois. Vocês também podem agradecer a mesa Eu antes acho de uma muito bonito refeição. essas pessoas que têm esse costume de Sim, agradecer. Eu estou tentando antes de desenvolver. cada refeição, vocês agradecer junto pelo prato de comida, pelo seu café da manhã, que nunca falte na nossa mesa, nem na mesa de nenhuma pessoa, né? É importante, é muito legal a gente pôr em prática o agradecimento à mesa Até porque a também. gente não costuma, a gente não tem esse costume de agradecer pelas coisas simples, né? Eu sempre falo isso, que a gente agradece quando a gente conquista alguma coisa, um carro novo, Grande, algum emprego, alguma coisa grande. mas Mas a essas gente deixa de agradecer por coisas, vamos dizer que são simples, básicas, mas que para muitas pessoas não são. sim. Como estar sentado à mesa comendo, como estar tomando um Podendo banho quente, ou né? podendo dormir na sua cama quentinha, sabe? Então são coisas São coisas simples. do dia a dia que a gente esquece. Então é a gente tentar colocar mais em prática isso também. Uhum. Uma outra prática que a gente pode tentar é tirar um dia da semana específico, um momento da semana, para agradecer geral, para fazer, né, uma oração global, assim, né, que englobe mais coisas, né, para ter aquele momento, né, um dia da semana para isso, da gratidão. Até por questões de aprendizado, né? De Sim, você estar absorvendo
a doutrina, a religião que você você cultua, que segue, você segue. Né? Aqui em casa, toda quarta-feira à noite, a gente tem o costume de ler o Evangelho de Jesus. Né? A gente lê, conversa sobre a passagem que a gente leu, tenta absorver e compreender onde a gente pode aplicar aqueles conceitos na nossa vida. É uma coisa que vocês não têm noção de como muda a vida da gente, É. né? Às vezes a gente, e normalmente quando a gente abre, porque a gente abre de forma aleatória é alguma coisa que a gente está realmente precisando ler, Sempre. né? É sempre, é incrível. A gente está com alguma dificuldade, alguma coisa, parece bem na nossa cara. Deus ele age de formas muito muito misteriosas com a gente, mas é muito legal isso. É uma forma de você trazer para dentro do seu lar mais conhecimento religioso, não ficar sempre maçante, ouvindo sempre a mesma coisa. Não, procurar entender mais, porque a gente não é perdido esse conhecimento, nunca vai ser. Claro que não. É uma coisa que vocês levam para a vida toda e às vezes muita gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença na nossa vida. Principalmente desenvolver essa humildade de estar agradecendo sempre por coisas que normalmente a gente não agradece, que nem levantar de manhã. Tem tanta gente que não levanta, então é muito importante isso. E, gente, a gente não tá falando coisa assim de você tirar um período do seu dia para fazer isso. Por exemplo, vou ficar a noite inteira, vou ficar 1, 2 horas para agradecer. Gente, não é isso. Você dá o tempo que você pode para isso, né? Você tem 15 minutos, você faz em 15 minutos, mas você faz, né? Não é ler uma passagem ali, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá bom. Não, é você se propor a conversar, né? A orar de verdade, no seu tempo, no tempo que você tiver disponível. E não precisa ser nada maquinal, Não. tem que ser algo que vem de dentro. É. Porque eu falo que eu já vi tantas pessoas que sentam para rezar terço e fica no celular. Gente, isso Quanto não é tem rezar. Isso não é rezar. Rezar também não precisa ser uma coisa formal, de você fazer uma oração pronta. Não, é você conversar com Deus, você expor para Deus suas necessidades, suas dores, seus desejos, né? Sua gratidão. É você conversar de verdade, como se realmente ele estivesse na sua frente olhando para você. Como se fosse conversar com um amigo, Sim, né? Senta numa mesa aí com um amigo, como se você estivesse conversando com um amigo mesmo. isso é ter fé de verdade, isso é você exteriorizar a sua fé. A fé não precisa ser algo maquinal, pode ser um café da manhã em família, você conversar sobre a fé, você conversar no caminho de algum lugar, da Com as escola, crianças. dentro do carro, começar a pensar mais nisso, que quanto mais a gente pensa, mais a gente desenvolve coisas para estar passando para nossas crianças, mas começa em primeiro lugar com a gente, né? Esse é outro ponto de uma prática acessível que dá para fazer. É conversar nos momentos que dá sobre a fé, por exemplo, que eu falei, dentro do carro indo para a escola, ou indo para um parquinho, ou, sabe, em situações comuns do nosso dia a dia. E a gente tentar, outra também, né? A gente tentar passar para as crianças, mostrar a elas o quanto a nossa fé nos ajudou em situações difíceis, né? Falar para elas alguma coisa que a gente passou e que ter a fé nos ajudou, sabe? Não é, óbvio, você não precisa expor suas dificuldades para a criança de forma totalmente, né, 100% ao pé da letra, até porque a criança ela não precisa saber totalmente do que você está enfrentando, né? Um exemplo disso, de você não expor, né, a sua dificuldade por inteiro, mas explicar para a criança que a sua fé tem te ajudado, foi no momento que nós passamos aqui em casa, que vocês viram o vídeo, que eu estava grávida, né? E desde o primeiro momento a Luísa foi incluída nisso. A gente contou para ela, mas a partir do momento que a gente descobriu que não estava, assim, né, que não tinha, ela precisava saber também que não tinha. E a gente sempre falava para ela, isso aconteceu porque nada acontece por um acaso, Deus sabe das coisas. Se isso aconteceu foi porque Ele tem algo para nós, né, que está sendo preparado, porque não era para ser agora. Então é nesses pontos para tentar mostrar para as crianças, né, não falar do problema inteiro, entendeu? Mas pontuar para ela, um pouquinho do que você passou, do que você está passando, e entrar com
com a sua crença, né? Com a Sim. sua fé dentro disso, para que ela entenda o quanto isso é importante na vida de vocês em família. Então, para nós nos encaminharmos para o encerramento desse vídeo, vamos salientar, trazer, né? A gente quer trazer para vocês, reforçar que a fé, ela não precisa ser perfeita, você não precisa ser uma pessoa que está 100% do tempo se dedicando a isso, a ir no seu templo, a frequentar as coisas da sua crença. Não, é a gente, como eu falei, internalizar isso e conseguir passar isso para a criança, essa confiança, esse consolo que Deus traz para a gente conseguir transmitir para os nossos filhos, né? Não precisa criar uma conexão perfeita do nosso filho com Deus, até porque eles vão desenvolver isso sozinhos lá na frente. É um desafio individual. A gente dá a nossa base sólida, a gente mostra que Deus está presente em tudo, em todos os momentos, difíceis, fáceis, bons, ruins, todos. E a criança, com o tempo, vai se desenvolvendo sozinha. E, de alguma forma, você levar, como você pode estar levando Deus para sua criança, para os seus filhos, para o seu lar, como você pode melhorar o seu contato com a sua religião, com Deus de forma particular, ou como as suas crianças podem enxergar isso em você. Porque eu acho que nem a Bíblia, nem Jesus conseguiu falar tudo isso. Então é um assunto que a gente nunca vai conseguir trazer para nossas crianças de forma completa. Mas se a gente trazer a base, trazer a parte primordial disso tudo, é um começo. É uma formação de uma criança de bem, uma criança que sabe que Deus é amor, que Deus é tudo. Não que tenha medo de Deus, porque Deus não castiga, não pune. Não, Deus é amor, Deus é presença. Então, se a gente conseguir passar isso para as nossas crianças, eu acho que já é o suficiente para mais para frente elas terem um caminho fácil para elas escolherem onde trilhar ou como elas vão desenvolver essa crença delas. Se esse bate-papo inspirou você, te trouxe uma ideia de como levar isso dentro de casa, faça isso. Desenvolva uma forma, né? Talvez seguindo esses passos que a gente falou, que a gente faz dentro da nossa própria casa, mas desenvolva uma forma de levar isso para sua criança, para os seus filhos, para o seu lar. Nunca é demais levar Deus para dentro de casa, ensinar esses valores para as crianças, né? E, mais uma vez, se isso tudo fez sentido, te trouxe conforto, te inspirou, compartilhe com quem gosta também, com quem gostaria de estar vendo esse vídeo, que se inspiraria também em aplicar isso dentro do próprio lar com as suas crianças. E se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, fique ligado que toda semana a gente coloca uma novidade. Tem o nosso Instagram também, @ser.emfamilia. Às vezes eu acho que é tudo junto, mas não é. Ser.emfamilia. Que a gente posta muita atividade, muita coisa bacana. Então nós esperamos vocês por lá.